Obrigado, Senhor, por toda a liberação nessa manhã. Amém? Quantos podem agradecer ao Senhor por aquilo que Ele está liberando sobre nós? Ele libera sobre e libera em nós. É uma ação, de fora para dentro, mas também é uma ação de dentro para fora. Isso é poderoso. Amém? Diga, a palavra está fora, mas o Espírito está dentro. O encontro do que está fora com o que está dentro, irmão, promove coisas extraordinárias. Amém? E essa manhã, aleluia, eu louvo ao Senhor, porque eu pude perceber profeticamente que Deus está liberando sobre nós, povo, sobre a igreja. Um temor caiu sobre nós nessa manhã. O temor do Senhor caiu ou fluiu no nosso coração. Amém? O que é temor? Consciência da presença de Deus. Consciência daquilo que eu não posso me esconder. Daquilo que eu não posso fugir. Primeira atitude que Adão teve e Eva quando eles caíram, despencaram de uma dimensão espiritual, foi o quê? Se esconder. Você não precisa se esconder de Deus. Jesus já resolveu o problema da nossa vergonha. Amém? Jesus já resolveu o problema que nós tínhamos. O problema foi solucionado. Graças a Jesus Cristo. E nessa manhã, quando estava sendo cantado, declarado, profetizado, eu pude perceber, encontros divinos. Encontros com a presença do Altíssimo, do Eterno, mudando os nossos corações, portanto, mudando destinos, dando propósito, entendimento, clareza, para que você está nessa terra. E se você faz parte desse povo, dessa igreja local, Deus está nos levando a uma dimensão e uma liberação. Eu quero declarar e profetizar sobre a tua vida nessa manhã. Deus está trazendo você para uma nova liberação, uma nova dimensão de experiências, de profundidade, de entendimento, que vai desatar você para propósitos fantásticos, maravilhosos. E você vai ficar que nem os discípulos. Quando você voltar do envio que Jesus te levou, você vai querer contar para todo mundo: uau, os demônios submetem, ai, as pessoas são curadas. E Deus vai fazer isso através da minha vida e da tua vida. Posso ouvir um amém, igreja? Significa eu creio. Diga eu creio. Diga eu creio. Por isso falo. Amém? Porque à medida que você fala, você ouve, e a fé ela entra dessa maneira. A fé não entra de outro jeito. Você não pode apenas concordar com a palavra, você precisa declarar a palavra. Isaías 55, a palavra de Deus diz: assim como a chuva que cai do céu não volta para lá vazia, sem que antes lhe faz o que lhe apraz, assim é a palavra que sai da minha boca, não voltará para mim vazia. Sabe como é que a palavra de Deus não volta para ele vazia? Quando você pega a palavra de Deus e devolve. Senhor, Isaías 53 declara: Senhor, não que a gente seja tentando lembrar Deus não esquece, mas eu estou falando para a minha própria mente, para o meu próprio coração. Senhor, Isaías 53 diz que o Senhor tomou sobre si as minhas dores e enfermidades, o castigo que estava sobre ti repousou sobre mim a tua paz, repousou sobre mim a tua cura. Se você tem necessidade de saúde, Deus está trazendo cura para a tua vida nessa manhã. Deus está trazendo restauração nessa manhã, inclusive nas suas finanças. Deus está trazendo cura nas tuas finanças. Ah, minha finança precisa ser curada? Precisa, porque você precisa ser curado. As suas finanças dizem respeito a você, e você terá com abundância. Eu quero profetizar para a tua vida. Ah, está escasso, Sérgio, por enquanto. Mas você vai abrir a boca e vai devolver para Deus. Deus, o Senhor me fez rico e o Senhor tomou a minha pobreza. Amém? Então, em toda sorte, irmão, toda, Deus está fazendo e promovendo isso para a glória do seu próprio nome. Aleluia. Nessa manhã, queridos, queremos compartilhar o tema que temos compartilhado no mês. Entramos, no mês onde nós iremos falar como Jesus, o quê? Não, o rei foi mês passado.
Jesus, servo. Diga comigo, Jesus, servo. Nessa manhã, o título dessa ministração é Jesus, Filho do Homem. Jesus, o Messias sofredor, glorificado. Diga comigo, glorificado. A Bíblia diz que ele foi assistido por anjos, mas foi o quê? Reconhecido em glória. Mas a sua igreja também reconheceu a obra da redenção do Cristo sofredor, mas que agora tomou um corpo de glória. Escute o que eu vou falar para você. Você ainda está nesse invólucro, nesse corpo terreno, mas você vai receber um corpo glorificado como foi o de Jesus. Amém? Posso ouvir um amém, gente? Aleluia! Não deixa nunca de abrir a sua boca e entrar em concordância com a palavra de Deus. Então, Filho do Homem é o título, né, nessa manhã, o que nós estamos tratando, né? É Jesus o servo mesmo, gente? Não é não. Jesus servo, Filho do Homem. Filho do Homem é o próximo? Jesus servo. Que isso? Volta aqui, peraí. Também é. É porque a gente está tratando desse, né, os evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, e João, que sai um pouquinho, uma curva um pouquinho diferente, mas todos estão tratando de Jesus. O nome do livro, que carrega o seu próprio título, né, que carrega o seu próprio nome, Marcos, eu não sei se todos vocês sabem, mas ele é o chamado João Marcos. Se você não sabe que esse Marcos aqui é o João Marcos, quero dizer para você que é o João Marcos. O João era seu nome judeu e Marcos era seu nome latim, né? Que vem da origem ali romana. Ele é mencionado várias vezes no Novo Testamento como João. Por sobrenome, Marcos. Então, logo, João Marcos. Isso está em Atos 12. Depois você confere. Atos 12, 25. Atos 15, 37 a 39. Colossenses 4, 10. Filemão 1, 24. 2 Timóteo 4, 11. Está se referindo a João Marcos. Esse que agora está aqui escrevendo e mostrando Jesus como esse Filho do Homem. Só um minutinho, gente. Cadê você aqui? Jesus, servo. Aleluia. A Bíblia não fala da profissão de Marcos. Ela fala de Pedro como pescador. Ela fala de Mateus, né, como um publicano, mas de Marcos não fala. Agora, nós podemos ver em Atos capítulo 12, verso 12. Estou dando um pano de fundo aqui para você compreender, sabe, a estrutura desse livro. E a gente precisa, como filhos do Senhor, entender a palavra, compreender, mais do que, sabe, entender, é compreender. Diga compreender. Você vai ver que em Mateus capítulo 13, a Bíblia fala da semente que era lançada, e aquela semente que era uma excelente semente, ela pôde num solo, diga num solo, só num solo, ela germinou, ela, sabe, foi, como é que fala, gente? Germinar. Ela nasceu e ela realmente deu, né? A Bíblia fala que nesse solo, a terra ajudou a semente a prosperar. Germinar, prosperar. Entenda o que eu vou te falar, irmão. Existem solos que não te ajudam a prosperar. Você precisa ter uma compreensão do solo, da palavra de Deus, que é excelente. Mas onde ela cai, ela pode, e aí por causa da palavra que é excelente, ela é algo extraordinário de uma semente, diga de uma semente. Ela pode dar 30, 60 e 100 por um.
A medida normal, se você for estudar, uma semente ela dá 8. Significa, a cada semente ela pode germinar 8 frutos. Mas no solo da palavra de Deus é algo extraordinário. Você semeia 1 e dá 30. Você semeia 1 e dá 60. Você semeia 1 e dá 100, conforme a vontade de Deus. Posso ouvir amém? Agora compreenda o que Jesus está ensinando para os discípulos. Jesus vai falar para os discípulos no livro de Mateus, capítulo 13, e Marcos, se eu não me engano, capítulo 4, não tenho certeza. Está aí nos evangelhos. Ele vai dizer em um livro diferente, um pouquinho diferente do outro. Não que existe diferente, eles se completam. Mas ele vai dizer o seguinte, que a semente que prosperou foi aquela que quando ela foi lançada, o inimigo não pôde roubar. Diga roubar. Você sabe por que o inimigo não pode roubar? Vou te dar aqui uma chave para você entender como o inimigo não rouba a palavra, a semente que Deus liberou para você. Diga para mim, como, Sérgio? Compreendendo. Se você não compreender a palavra, você será roubado. Você precisa compreender, porque alguém que compreende, no sentido de entender, revelar, é alguém que não é roubado. A semente da palavra não pode ser arrancada para aqueles que compreendem. Mas aqueles que não compreendem, irmão, aí vem lá, aconteceu isso, caiu na beira do caminho, aconteceu, caiu no meio dos espinhos, aconteceu, sabe, as riquezas, as fascinações da vida, sim. Mas aqui caiu na boa terra e que aquilo que foi compreendido, o inimigo não pode roubar. Essa família, a família de João Marcos, está lá em Atos 12. A casa de sua mãe Maria era um ponto de encontro da igreja primitiva. Pedro acaba de sair da prisão. Ele não está nem compreendendo o que aconteceu, irmão. Aparece um anjo para ele na prisão e ele está achando que ele está tendo um sonho. Ele está tendo uma visão. E abre uma porta, abre outra. E o anjo sai com Pedro pelo meio da rua. E daqui a pouco Pedro percebe que o anjo vai embora e ele fala, uau! Isso não é um sonho, é uma realidade. Deixa eu te falar uma coisa. Vai acabar o tempo da sua vida onde você vai ficar só no sonho. Você vai viver realidades extraordinárias e sobrenaturais que Deus vai fazer. Amém? Meu irmão, aquele anjo estava lá para servir Pedro. Os anjos estão aqui nessa terra para te servir. Peça a Deus. Sabe como é que não volta vazia? Senhor, dá ordem aos teus anjos para que eles me sirvam. Lá no meu trabalho, lá nos meus negócios, lá na minha casa, lá na minha família, por onde eu ando. Senhor, dá ordem aos teus anjos para que eles me guardem. É a palavra do Senhor, irmão. Amém? É a palavra do Senhor. Devolve para ele. Aleluia. Esse João Marcos é aquele que acompanha Paulo e Barnabé em viagens missionárias. Inclusive, foi um conflito entre Paulo e Barnabé, a questão aqui de João Marcos. Mas esse cara acompanha o ministério apostólico. Ele acompanha e mais tarde ele se torna um companheiro próximo de Pedro. Depois você lê lá, irmão, não podemos gastar esse tempo. 1 Pedro 5,13. Alguns estudiosos acreditam que o Evangelho de Marcos, presta atenção, reflete as memórias e ensinamentos do apóstolo Pedro. O livro de Marcos tem como objetivo principal, diga, o livro de Marcos tem como objetivo principal, o quê? Diga, os gentios. Especificamente os romanos. O livro de Mateus, ele tinha como objetivo quem? Judeus. O livro de Marcos tem como objetivo quem? Gentios, especificamente romanos. Marcos, ele vai chamar Jesus de filho do homem. O servo, mas é filho do homem. Em seu evangelho, porque essa expressão tem um significado profundo, tanto teológico quanto profético. E eu quero mostrar aqui para você referências bíblicas proféticas. Profeta Daniel, capítulo 7, verso 13 e 14. Por favor, pode colocar aqui para mim? Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14. Diz assim, na minha visão, durante a noite,
Vi alguém semelhante ao quem? Filho do homem vindo com as nuvens dos céus. O que acontece dentro da visão de Daniel? Daniel, no Antigo Testamento, é um livro profético. É como se ele fosse um apocalipse do Novo Testamento. O quê? Não, estou falando, o livro de Daniel é como fosse um apocalipse, do livro de Apocalipse no Novo Testamento. Ele é do Velho, mas é uma alusão, uma figura do que está sendo projetado para o Novo. O homem vindo com as nuvens, ele aproximou do ancião de dias e foi conduzido à sua presença, verso 14. Ele recebeu o quê? A autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas, o quê? Isso está no livro, está no Antigo Testamento, irmão. De quem que ele está falando? A Nath hoje aqui nos conduziu, nos levando, sabe, aqui como um povo, diante do Cordeiro, aquele que tira o pecado do mundo. Amém? Adoraram. O seu domínio é de um domínio o quê? Meu irmão, é da eternidade que ele domina. Que não o quê? Acabará. O seu reino jamais será o quê? Aleluia. Meu irmão, é daí que Jesus vem. Jesus vem da ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é rei de Salém. Toda a base sacerdotal, ela se estende. E ela vai entrando num processo de tempo na vida de tantos sacerdotes, até chegar ao sacerdote maior, Jesus Cristo. Amém? Deus não tinha dado uma palavra dizendo, o meu filho virá de uma linhagem real sacerdotal. Amém? E Deus fala para Davi, Davi, do teu trono sairá um que será para todo sempre, eternamente. É isso que está acontecendo aqui, meu irmão, no livro de Daniel, profeticamente. Ao usar esse título, Jesus se identifica com essa figura gloriosa e messiânica que é exaltada por Deus. Ele se identifica, diga identificação. Se você não se identificar com aquilo que a palavra de Deus mostra para você, você não consegue apropriar, absorver. O que Jesus está fazendo? Se identificando com a humanidade. Diga, se identificar com a humanidade. Tem um monte de gente hoje que é defensor da humanidade. Até quando, eu não sei. Só defendem e levantam aquilo que é do seu próprio interesse. Porque quando tem que se colocar num lugar de um doador, que seja outro, menos eu. Mas o servo sofredor de Isaías 53 estava dizendo, eu morro para que você tenha vida. Eu tomo a tua dor para que você tenha a minha paz, minha alegria, a minha abastança. É isso, identificação com a humanidade. Meu irmão, Deus estava na sua glória. Filipenses capítulo 2 fala sobre isso. Ele estava na sua glória, mas ele não se aferrou. Significa, não se agarrou. Mas antes o quê? Se esvaziou, tornando a forma de homem. Você precisa entender por que Marcos está apresentando para os gentios Jesus como homem ou como servo. O título também mostra que Jesus, verdadeiramente humano, apesar de ser filho de Deus, ele se encarna, se torna homem como nós, com fome, cansaço, dor, etc. Sim ou não? Jesus teve isso, sim ou não? Ele era 100% Deus? Diga sim. Mas diga, ele era 100% homem? Também sim. 100% homem, 100% Deus. Nasceu de um lugar que todo ser humano tem. Eu já tenho ensinado sobre isso, falado, compartilhado sobre isso. Jesus é aquele que nasceu de uma mulher. Só tem autoridade para viver nessa terra quem é nascido de mulher. De um ventre. E agora, Marcos, ele está dizendo, e deixa claro, Jesus fala lá na palavra, compartilhando com seus discípulos, Jesus fala da sua morte, sofrimento e ressurreição. Ele fala isso o tempo todo para os seus discípulos. Jesus vai compartilhar sobre sua morte, sobre o seu sofrimento, mas ele também vai falar sobre a sua ressurreição.
Olha o que diz Marcos 9:31, não precisa abrir, só ouça, por favor, está escrito lá. O Filho do Homem será entregue na mão dos homens e o matarão, mas depois de morto, ressuscitará ao terceiro dia. Amém? Ele vai se identificar com a morte, sim ou não? Ele vai se identificar com o sofrimento, sim ou não? Por causa de quê? Porque ele estava assumindo o meu lugar e o seu lugar. Mas existe algo que já estava completamente definido. Ele também vai morrer se identificar. Ele vai morrer a minha morte, mas ele vai ressuscitar no poder do Espírito. E ele vai também nos levar a um lugar de autoridade. Diga, lugar de autoridade. Deixa eu te falar uma coisa, não sei se você já compreendeu. Tem gente que queria que Adão nunca pecasse. Deus também não queria. Só que Adão decidiu, diga, Adão decidiu fazer o que Deus disse para ele não fazer. Parecido com a gente, era ou não era? Antes de Jesus. Você agora, deixa eu te falar uma coisa. Compreenda isso e não vai me chamar de herético. Você tem um poder maior do que Adão tinha, mesmo antes da queda. Que isso, Sérgio? Ué, Adão tinha recebido do Senhor, que soprou sobre ele, amém? Ali tinha uma eternidade, um código espiritual, onde Adão se relacionava com Deus. Mas à medida que ele erra o alvo, peca, ele despenca de uma dimensão espiritual e ele entra na dimensão da carne. E por isso que ele vê que ele está nu. Ele fala, uau, eu preciso me cobrir. Sabe por quê? Antes ele era coberto pela própria glória. Deixa eu te dizer uma coisa. Hoje você em Cristo Jesus, quando Deus olha para você, ele só vê glória. Ele não vê o Sérgio carnal caído. Ele vê o Sérgio justificado pelo Cristo que morreu e ressuscitou. Você pode se identificar com isso? Ou tu vai continuar dizendo, ô Adão, Adão, para de olhar, você não é resultado mais de Adão caído, você é resultado do último Adão, que morreu como homem, mas também a palavra de Deus diz, perceba o que está escrito na palavra, o primeiro Adão foi feito alma vivente, o último Adão foi feito o quê? Espírito vivificado. Quando você morre, e por isso você precisa nascer de novo. Todo homem precisa nascer de novo, independente do seu grau, sua qualidade. Veio de uma família isso, assado. Todo homem, como Jesus disse para Nicodemos, o chefe lá, o todo capacitado. Ei, Nicodemos, necessário é nascer de? Porque senão você não pode ver o reino de? Só o novo nascimento faz você entender reino de Deus. É preciso nascer de novo para que você possa se identificar com Cristo glorificado. Não mais somente com Cristo sofredor. Posso ouvir um amém? Qual é o mistério do Messias sofredor? Mistério, segredo, diga segredo. Olha o que Jesus vai ensinar para os discípulos. Ele fala assim, sabe por que eu ensino para eles com parábolas? Porque eles vendo, não compreendem. Eles ouvindo, não compreendem. Mas a voz, o que Jesus diz? A voz é dado conhecer o quê? O mistério que estava oculto. Agora eu estou revelando para você. Tem gente que acha que tem líder que é especial demais. Jesus fala com ele coisas que não fala para você. Sabe por quê? Isso é uma crença que vem embasada na raiz da igreja, que faz que o líder tal seja mais espetacular do que qualquer outro. Isso é uma mentira do inferno. Todos nós fomos nivelados no mesmo lugar, assentados com Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? E sem desprezar líder, pastor, seja lá qual é a função que ele tem, sem desprezar, não é isso. Não é desprezar o que cada um tem em suas funções, mas é entender que Marcos está dizendo e enfatiza que Jesus é o Messias, diga Messias. Ele não é um rei, irmão, político triunfante, é o que Marcos está ensinando. Porque Mateus vai mostrar que Jesus é rei para os judeus, mas para os gentios e os romanos, Jesus está sendo apresentado
como um servo, como filho do homem. Ele não quer agora ser apresentado como um rei político, porque era isso que estava na cabeça dos judeus. Na verdade, está na cabeça dos judeus. O que ainda não tiveram uma revelação messiânica significa de Jesus. Eles estão esperando até hoje. 2000 anos já se passaram. Eles estão esperando um Jesus político. Oi? No ano 5000 deles? Pode ser, no ano 5000 deles. Imagina, nós que é 2000. Há 5000 anos do calendário deles, eles estão esperando o Messias, aquele que virá politicamente resgatar Israel. E é fato, irmão. Sabe, você pode não entender muito de geopolítica e nem eu. Talvez você até entenda. Mas assim, cara, existe alguma coisa que vai além da conta da ideia por que Israel é tão perseguida assim. Você pode botar um monte de conta, tem um monte de gente radical lá em Israel, é verdade. É verdade, como existem tantas outras religiões radicais. Mas deixa eu te dizer uma coisa, existe algo que o mundo sabe espiritual, que é, vamos exterminar esse povo. Porque a gente terminando esse povo, a gente acaba com aquilo que Deus planejou. Não, não acaba. Porque hoje nós somos o Israel de Deus nessa terra. E eu sei que aquela nação não vai ser mais exterminada por causa de um propósito. Mas eu quero te fazer entender que você hoje é o Israel de Deus nesse tempo. E Deus não vai usar o Cristo dentro da geopolítica para mostrar que Ele é poderoso para você. Deus vai mostrar para você e para mim que o servo sofredor veio para ser ensinado e mostrar para as pessoas que Ele veio sofrer e pagar a nossa dor e tomar as nossas realidades que tínhamos antes de Cristo. Amém? De que forma eu posso mostrar para você? Esse termo filho do homem, servo, ajuda Jesus a revelar a sua missão aos poucos. Quantos viram aqui The Chosen? The Chosen. Alguns viram The Chosen. Você vai percebendo que existe uma questão progressiva no ministério de Jesus? Você lembra quando Jesus ele ia em alguns lugares e ele repreendia os demônios deixavam. Jesus chegava num lugar, os demônios se sujeitavam e diziam: ei, Jesus, filho do homem, o que vieste fazer antes da hora? Ó, antes da hora? O mundo espiritual sabe de uma hora. O mundo espiritual não anda no Cronos, o mundo espiritual anda no Kairos, tanto da parte de Deus quanto da parte do diabo, que é eterno. Eles andam em uma outra dimensão. E ali Jesus se apresenta e os demônios, eles desesperavam. Lembram quando Jesus vai expulsar daquele gadareno os demônios? É isso? Não sei se eu estou confundindo. E eles pedem para Jesus, falam assim: Senhor, não nos mande para fora. Ali estão os porcos. Manda a gente entrar nos porcos. E a Bíblia fala que existia ali uma legião, muitos demônios. E Jesus falou: vão, entrem neles. E aqueles porcos, aquele espírito maligno, ou espíritos malignos, entrando naqueles porcos, precipitaram aqueles porcos no mar e morreram todos. E aquilo foi um pavor. Porque, embora todos viram que o demônio que saiu daquele homem, que entrou nos porcos, e a partir daquele dia, aquele homem se apresenta na cidade, e ele começa a falar do Messias. Foi ele que fez isso. Foi ele que fez isso. Foi ele. E todo mundo via o estado dele, o que? Rasgado, sempre, sabe, ali, sendo levado, e ele se feria. Agora esse homem está são. Diga são. Meu Deus do céu, dá nos dias que a gente vai ver pessoas que são desse nível sendo sãs, sendo saradas e restauradas, e todos vão se admirar. Como? Como ele? Como ela? Agora deixa eu te falar uma coisa. Esses demônios que reconheciam quem era Jesus, pediu, diga pediu. Você vai entender que no reino do Espírito, quem manda de verdade é aquele que morreu e ressuscitou. Amém? Pediu para que fosse precipitado. E Jesus disse: lança-te neles. Eles foram lançados ao mar.
Sabe o que eu e você precisamos fazer? Abrir a nossa boca. Quando algum espírito se levantar, tentar nos resistir, só diga assim: o Senhor te repreenda e te lance ao mar. Amém? Você vai ver que funciona, irmão. Você vai ver que funciona. Ah, mas eu não sou ungido para isso. Como que não? Você é ungido em Jesus Cristo, amém? Todo o propósito está nele, começou nele e vai continuar por ele. Como? Na minha vida, pelo Espírito Santo. Vamos lá. Isso mostra que esse Marcos está falando, usa filho do homem, porque esse título aponta para a profecia de Daniel, o Messias glorificado, que nós acabamos de ler. Mostra a humanidade real de Jesus, permite que Jesus revele sua identidade de forma progressiva. Foi isso que Jesus foi fazendo. Eu te proíbo, não faça isso, não conte. Os demônios iam denunciar. Aquele homem que volta à ação, Jesus entra num barco e ele pede: deixa eu ir com você. Deixa eu ir com você, eu quero ficar com você. O que Jesus diz para ele? Não. Volte para onde? Volte para sua casa. A missão do reino de Deus não é nos fazer grande. A visão e o propósito do reino de Deus é de fazê-lo grande e que a gente o sirva como Jesus serviu a toda a humanidade. Volte para sua casa. Lembra da visão de Pedro lá no Monte da Transfiguração? Ele está todo contente. Parece Jesus transfigurado, Moisés, Elias. A palavra de Deus vai e mostra para Pedro, depois ele querendo fazer uma tenda. Ei, Pedro, desce. Diga comigo, desce. Você sobe no profético, mas desce na missão do profético. Sabe o que estava acontecendo na manhã aqui, nessa manhã de adoração? O Senhor nos fortalecendo na adoração. É na adoração que nós somos fortalecidos, encorajados. É na adoração que nós vemos quem Ele é. Nos identificamos com o Cristo glorificado, mas também é na adoração que Ele nos envia e diz: desce agora e cumpre aquilo que eu estou fazendo em você. Cumpre aquilo que eu estou mostrando para você. Liberte outros, sare outros, cure outros. Posso ouvir um amém? Aleluia. Enfatiza o caminho do sofrimento, da morte e ressurreição, que é a central no Evangelho de Marcos. A ressurreição é a coisa central no livro de Marcos. Ele vai falar do servo sofredor, ele vai falar do servo, sabe, que está ali passando por todas essas circunstâncias, mas o que Marcos vai querer mostrar é o Cristo ressurreto. É a centralidade do livro de Marcos. Porque, meu irmão, é como Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 15. Se Cristo morreu e não ressuscitou, vã é a nossa fé. Cara, se Cristo ressuscitou, para que ressuscitou? Ah, foi para me dar uma vida boa. Irmão, você pode até colocar no bojo isso. Mas Ele não te deu só para você viver uma vida boa. Foi para você compartilhar a vida boa das boas novas que hoje te alcançou e me alcançou. Por isso que às quartas-feiras, a partir de agosto, estaremos aqui para anunciar as boas novas. Existem pessoas que precisam encontrar o que nós já encontramos. E quem vai fazer essa obra? Diga o Espírito Santo. Pela fé, Ele vai curar, vai libertar pessoas aqui, Ele vai restaurar pessoas, vai restaurar casas, famílias. Se você conhece gente assim, traga para cá quarta-feira. O Sérgio vai estar aqui. Ai de mim, sem o Cristo ressurreto em mim. Mas ai do inferno, que sabe quando um crente entende o propósito para que está nessa terra. Os demônios vão estremecer diante da glória e da presença que Deus vai trazer nesse lugar. Daquilo que Deus vai mover nesse lugar. E eu quero ver com os meus olhos aquilo que Deus tem prometido já há muito tempo. Eu vou acessar esse lugar. Eu vou, pela fé, eu vou me apropriar desse lugar. Se você estiver aqui com a gente, amém. Mas você vai ouvir as notícias de pessoas chegando e sendo curadas e restauradas, libertas nesse lugar.
Essa é a forma de entender as Escrituras. Ela sempre foi válida, rica e é usada há muito tempo por teólogos, irmãos, pastores e estudiosos. Ela ajuda, essa forma ajuda de teologia a entender de uma vez por todas a unidade da Bíblia. Diga a unidade da Bíblia. Diga a centralidade de Cristo. Diga a centralidade de Cristo. Meu irmão, a Bíblia, ela é acho que foi você, né, Nath, que mandou um vídeo para mim. Gente, eu não sei quem é lá a pessoa. Ele mostra que diante de vários confrontos, vê se foi isso que eu entendi, referências cruzadas de Gênesis a Apocalipse, se eu não me engano, 6.000 e poucas, não me lembro. Não me lembro qual era a quantidade. E aí ele fez um gráfico mostrando, sabe, os cruzamentos desde Gênesis até o Apocalipse. Todos estão centrados em quem? Quem? Cristo. Por isso, quando a gente fala que Jesus é a plenitude dos tempos, a gente está... Você não entendeu o que aconteceu no tempo. O tempo foi mudado, o tempo foi transformado por causa de Cristo. E eu não vou viver um evangelho, até porque não seria evangelho, mesquinho, pobre, desgraçado, porque não foi isso que o meu Messias, o teu Messias, ao morrer, se identificou com as minhas desgraças para que eu pudesse viver a sua glória, a sua plenitude. Posso ouvir um amém? Botou no grupo. O hiperlinks significa que antes de ter internet, a Bíblia já tinha os seus hiperlinks. Significa links se cruzavam um com o outro muito antes de ter hoje essa tecnologia mostrando coisas. Sabe, cara, informações estão sendo cruzadas e a centralidade é quem? Cristo. E se você for pegar os 60 livros da Bíblia, qual é o salmo? Já até denunciei. O que está no meio da Bíblia? Salmo 100 está falando o tempo todo sobre ele. a palavra, como é que fala mais lá? São sinônimos que se usam, né? A lei, os mandamentos. Irmão, isso não é uma casa. Isso é obra da eternidade para nós. Isso é obra do Evangelho, do Cristo revelado para nós. Posso ouvir um amém? Aleluia, Ele é a centralidade. Por isso, nós aqui nessa igreja, nós continuaremos anunciando a centralidade de Cristo. A igreja não é do Pedro, a igreja não é do Papa, a igreja não é do Sérgio, a igreja não é de nenhum pastor dessa terra. A igreja é do nosso sumo e eterno sacerdote Jesus Cristo. Deixa eu te mostrar uma coisa. Existe um homem, diga um homem, que foi revestido de glória, que está à destra do Pai. Amém? Agora existe um Deus. Diga um Deus. Diga o Espírito Santo. Diga o Paracletos. É para alguma coisa, para uma missão, para o que eu fui ungido, para o que Deus tem se revelado a nós, para o amigo presente, o Paracletos, ele está se movendo nessa terra através da minha vida e da sua vida. Posso ouvir um amém? Então, quando você andar por aí, não acha que você é um crentinho. Tem alguns que acham que são até um crentinos. Se você já acessou a cruz da redenção, a salvação de Cristo, quando você andar por aí, se veja como. Como um quê? Um Cristo nessa terra. Posso ouvir um amém? A Bíblia diz que nós somos pequenos cristos. Essa é a tradução mais clara e mais simples. Somos os pequenos cristos. João 14 vai dizer que nós faríamos as obras que ele fez e a faríamos ainda maiores, porque ele estava indo para o Pai, mas ele não nos deixaria o quê? Órfãos! Você não é um filho órfão, você é um filho adotado por Cristo Jesus.
O mundo precisa saber, o mundo precisa, sabe, reconhecer. Eles têm que ver o meu poder. Não, eles não vão ver o seu poder, eles vão ver o seu amor. Eles vão ver a sua bondade, eles vão ver a sua misericórdia. É isso que eles precisam ver, porque isso eles já veem, alguém que maltrata o outro, o chefe que faz um servo, um trabalhador, sabe, um escravo. Eles precisam ver um que é um servidor na casa, que honra o seu patrão, mesmo ele sendo ímpio, mesmo ele sendo machucado e ferido, o Cristo vai se manifestar lá, o Cristo vai se revelar lá. Aleluia! Essa é a forma de entender as Escrituras, irmão. A centralidade de Cristo em toda a história da salvação. Em toda a história da salvação, tem o Cristo centrado. O Evangelho precisa ser centrado em Cristo Jesus. Eu vou terminar meus 3% da pregação de hoje. Aos poucos, é melhor ir aos poucos. É melhor indo de doses, como se diz, homeopáticas. Eu apenas vou falar sobre o primeiro ponto, nessa manhã. Dentro de um fundamento bíblico, teológico. Deixa eu te mostrar uma coisa que eu não sei se você sabe. Você sabe de onde vem a origem teologia? Eu não posso dizer com todas as letras que a teologia vem da onde? Da filosofia. Não vem, mas ela está muito calcada dentro da filosofia. A teologia está muito calcada dentro da filosofia. E muitas coisas que nós usamos na história da vida cristã, significa, na igreja, que obviamente que surgiu depois de Cristo, elas estão calcadas, inclusive na vida de alguns que foram pessoas fantásticas, que nem eu e você, usados por Deus, mas que têm uma ideia de Platão, que tem uma ideia de Sóstenes, os filósofos. Você não sabia disso? Então deixa eu te mostrar uma coisa. É bom ter teologia, é bom ter base, mas eu vou te dizer, é tão importante, ou mais importante, ter fé. Porque a fé, ela não se escora em coisas humanas. A fé, ela se escora ou ela se estabelece em coisas espirituais. E aí o espiritual é mais real do que você vê. Quantos já viram pessoas desenganadas? Que os médicos disseram, não tem mais jeito não. Se você crê em alguma coisa, ora para Deus aí. Tipo assim, agora serve. Para Deus agora serve. Mas Deus sempre surpreende. E até os próprios médicos, às vezes, são abalados. Porque eles viram, cientificamente, dentro de tudo que eu estudei, dentro do conhecimento, da filosofia, esse campo aqui não dá mais, já era. E aí Deus vai, em vez de botar um ponto, escreve uma vírgula, um ponto e vírgula e continua a história, amém? Mas por que não todo mundo? Porque eu acho que a gente ainda não está exercendo o que a gente precisa exercer. Mas Deus vai fazer essa obra. Amém? Agora preste atenção. Existe uma coisa elementar. Simples elementar. A Bíblia diz, nós lemos hoje no livro de Marcos, capítulo 6, que Jesus não pôde fazer muitas coisas na sua terra natal. Porque eles estavam o quê? Incrédulos. Ele não pôde fazer muitas, mas ele fez, amém? Então deixa eu te dar uma dica. Mesmo no lugar onde você habita, ainda que exista incredulidade, Deus vai fazer o que Ele precisa fazer. Porque Deus não está confinado a uma realidade de incredulidade, porque em todo o ambiente alguém vai acessar a fé e vai dizer, eu quero, e essa pessoa vai receber. Aquela mulher hemorrágica estava confinada a uma vida de desgraça. Não pode viver em sociedade. A lei dizia que não podia. Ela já tinha gastado todo o seu dinheiro com os médicos. E agora? Não tem mais jeito. Ela ouviu falar de um tal de Nazareno. Um homem que estava curando as pessoas. A Bíblia diz que ela rompeu a multidão. Diga, rompeu a multidão. Meu irmão,
ela tinha uma coisa em mente. A gente olha para a Bíblia, lê, 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 vai continuar lendo, e acha que essa era uma história só da mulher hemorrágica. Meu irmão, se você está se esvaindo, o sangue está saindo e você não sabe nem como, você se sente triste, oprimido, você se sente, sabe, ai, para que eu estou vivendo aqui nessa terra? Eu não entendo por que você está vivendo aqui nessa terra. Se você ainda não entendeu por que você está vivendo aqui nessa terra, é porque o sangue da tua vida está se esvaindo, você ainda não acessou aquilo que Deus quer que você tenha de plenitude de vida. É muito mais de comer, beber, ganhar, sabe, ter uma casa legal, ter filhos, isso tudo faz parte. Mas isso tudo não é pleno se a presença do Cristo não for a centralidade da tua vida. Se Jesus não for o centro da tua vida e da tua existência, você ainda está existindo para si mesmo. Ai, 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 ai. E a gente acha que ainda faz muita coisa. Levantar cedo, né? Orar. Que preço, irmão. Fala sério, que preço. Que preço, para de olhar a coisa como preço. É uma carga servir a Deus. Uma carga é servir e ser servo do inferno, irmão. Que eu queria mudar e não conseguia. Eu dizia e prometia, eu vou parar, é a última vez, e não consegue. Eu não vou trair mais a minha mulher, e você vai lá e traz de novo. E você diz, eu não vou beber mais, eu não vou cheirar mais esse negócio, eu não vou mais comer isso, eu não vou mais olhar desse jeito. E você vai lá e faz. Até que a redenção entra na tua vida. Ainda que meus pensamentos me acusem, maior é Deus. Ele vai dizer, a vida que eu vivo agora na carne, não a vivo mais, senão na fé do Filho. Cara, é Filho de Deus, irmão, é Jesus Cristo, a centralidade está aí. Olha o que diz, livro de Romanos 15, 4, eu encerro aqui. Primeiro ponto. Vou ler 2 versículos ainda, e depois fico para o segundo ponto, daí para frente. Qual é o fundamento bíblico teológico, Sérgio? Romanos 15, 4. Pois tudo que foi escrito no passado, isso, 15, 4. Entretanto, tudo que foi escrito no passado tinha o propósito de nos o quê? Diga, eu não posso apenas, por favor, mais alto. Diga, eu não posso apenas. Fale mais alto para você se ouvir. Eu não posso apenas ouvir o que está escrito no passado. Eu preciso entender o que está escrito. Para o quê? Nos ensinar. De forma que por meio da perseverança, diga perseverança, e do encorajamento. Da onde? Dos homens. Quando os pastores, os líderes aqui, o líder lá do GCR, o líder lá da sua célula disser para você, ei, você vai conquistar essa semana. Se você não for encorajado pelas Escrituras, se você não for encorajado pela palavra de Deus, você não vai ter uma esperança viva. Não é uma esperança morta. É uma esperança o quê? Mantenhamos a nossa esperança. O que a Bíblia está nos ensinando? Começando pelo passado, começando, irmão, lá em Gênesis, lá por Moisés e todos os profetas. Moisés é o início, Gênesis, está passando por todos os profetas, desde o passado. O que está ali escrito é para nos ensinar que o quê? Que tudo que eu e você precisamos entender, ele vai nos explicar. E que constava a respeito da onde, irmão? Dele em todas as Escrituras. Escute, que o Deus paciente, encorajador, dê a vocês um espírito de quê? Diga espírito de unidade. Sabe onde nós vamos encontrar espírito de unidade? Sabe quando? Quando você olhar que eu e Bianca somos a mesma coisa. Olha, ela tem cabelos longos e eu também. É isso que a Bíblia está falando, irmão.
A Bíblia está falando de unidade de propósito. Que Deus, paciente e encorajador, dê a vocês um espírito de unidade. Segundo o quê? Se nós não colocarmos a nossa centralidade de quem é Cristo, quem é Jesus, o que Ele fez e como fez, por que Ele se move assim, por que Ele opera assim, você vai sempre focar naquilo que é seu, do seu egoísmo, e eu também. Lucas 24, 27, eu termino. Jesus mesmo ensinou que todo o Antigo Testamento aponta para Ele. Que texto é esse? É Jesus se revelando aos homens no caminho de Emaús, irmão. Não é que quando Ele nos falava, o nosso coração não ardia? Só que eles estavam com os olhos como se que impedidos de ver. Diga, impedido de ver. Vai chegar um dia, e já chegou, que Deus vai abrir os olhos daqueles que estavam impedidos de ver, eles vão ver. Profetiza comigo, eles vão ver. Lá quando eu pregar lá na minha célula, aquela pessoa que for lá a primeira vez lá no meu GCR, ela vai ver o Cristo revelado. Quando eu estiver lá no meu trabalho, eu vou pregar sobre Jesus e os olhos deles vão se abrir como escamas, como foi na vida de Paulo. Posso ouvir um amém? Porque, meu irmão, isso continua. Isso precisa continuar. Isso precisa continuar se desenvolvendo. Isso precisa continuar acontecendo nos nossos dias. A Bíblia não é um conjunto de livros desconexos. A Bíblia não é um conjunto de livros desconexos, mas uma só história. Qual história? Fique de pé, por favor. Uma história de redenção progressiva revelada. É uma história de redenção progressiva revelada. É o Cristo se revelando, se revelando, se revelando. Olha o que diz a palavra, se eu não me engano, no livro de Salmos. Vai dizer o quê? A luz do Senhor, ela vai brilhando, 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 como a luz da manhã que nasce. Deixa eu te mostrar uma coisa. Gente, eu estou aprendendo tantas coisas da Escritura. Porque meus olhos se abriu dentro de uma ênfase. Mas, cara, tudo é ênfase na palavra de Deus. Você sabe por que o tabernáculo era colocado para o Oriente? É? Obrigado. Temos ceia e vamos cear a ceia do nosso Salvador, aquele que morreu e ressuscitou. Amém? Pode distribuindo, por favor, para mim, gente. Pode distribuindo. Queria convidar você a cear conosco. A ceia do Senhor, a ceia da obra da redenção de Cristo. Aquilo que Jesus já fez por mim e por você.